E aí, como vai? Tudo bem? Que prazer ter você aqui com a gente. Estamos de volta aqui com o nosso podcast, esse nosso episódio de hoje. Aliás, eu quero chamar aqui a sua atenção, você que está acompanhando a gente aí. Hoje vamos falar sobre perda de audição. Como é que está aí sua audição? Você está conseguindo ouvir direitinho? Ei! Oi! Fala mais alto! Como é que está aí a situação, hein? Vamos falar também aqui sobre zumbido. Muita gente com zumbido, né? Por que isso acontece? Tem relação aí, você que sente tontura, desequilíbrio, isso tem alguma coisa a ver também com a parte auditiva? E aí? E o ronco excessivo? Será que alguém ronca aí na sua casa? Será que isso tem ligação, correlação? Bom, vamos saber tudo isso porque hoje eu tenho o privilégio, a honra, a alegria, o prazer de receber a doutora Isabela Toledo, otorrinolaringologista. Olá. Que presente ter você aqui, doutora Isabela. Bem-vinda. Léo, prazer. Obrigada. Mais uma vez juntos, a última vez lá na rádio. Isso. Estamos aqui hoje mais uma vez para ajudar os nossos pacientes. Maravilha, muito bom. Quando a Isabela esteve com a gente na rádio, foi um negócio assim fantástico, maravilhoso. Hoje aqui a gente vai aprender muito. Doutora Isabela, vamos lá. O otorrino trata quais doenças? Vamos lá. O otorrino é o médico responsável por cuidar do ouvido, nariz e garganta. Uhum. Então, começando da orelha, né? A gente diz desde assuntos mais simples, como a cera, até perfuração de tímpano, otite crônica, problemas auditivos e relacionados ao labirinto, que está lá dentro da nossa orelha também. Nariz, rinite crônica, resfriados, desvio de septo, sangramento nasal, carne esponjosa, conhecido nas crianças, né, que o nome certo é adenoide, e garganta, aftas, lesões na língua, amidalite de repetição, laringe, rouquidão, roncos, então tem muita coisa. Olha isso, muita coisa. Que coisa, tá vendo? Então fica aí porque tem muita coisa, a gente vai falar sobre isso tudo aqui, hoje aqui no nosso podcast. Agora, quais as alterações mais comuns no ouvido, doutora? Quando a gente pensa em mais comum, cera. Cera. Cera é a alteração mais comum na otorrino. E a cera é bom ou cera é ruim? Cera é ótimo. A gente tem que ter cera. A falta de cera leva a um problema muito comum, que é a otite eczematosa, que é uma dermatite, com a pele fica seca. A cera é um sebo, como se fosse um óleo, então a gente tem que produzir um pouco de cera para manter a pele ali hidratada, evitar fungos, infecções. Agora, algumas pessoas produzem cera em excesso, ou tem um conduto auditivo muito pequenininho, estreito ou verticalizado, que impede dessa cera sair sozinha, que é aquela rolha de cerume, que algumas pessoas têm que ir ao otorrino limpar. Mas, em geral, não tem necessidade nenhuma. Olha, o próprio corpo vai expulsando a cera. Olha isso, tá vendo aí? Eu já tinha uma outra ideia, eu achava que tinha que ir toda vez lá, de ano em ano, no otorrino para tirar aquilo. Não. Quando tem excesso, né? Tem paciente que vai de 3 em 3 meses, paciente que vai 6 em 6 meses, uma vez ao ano, mas a grande maioria nunca lavou o ouvido no otorrino e nem vai precisar. Tá aí. Deixa eu trazer aqui o kit terror dos otorrinos. Eu trouxe hoje um kit aqui, já que a gente tá falando aqui de ouvido, de cera. Essa tampa de caneta, né? Tão conhecido, mas não serve para muita gente só para fechar a caneta. Serve para... É ou não é? Vamos lá. Olha o outro aqui, outro instrumento. Ó, o grampinho. Essa parte aqui, ó. Ó, só colocando aqui. Ó o outro. Isso aqui, então, eu lembro lá na rádio quando eu perguntei, eu tô nem pensar. Ó, cotonete. E o fone de ouvido. Que kit é esse, hein, doutora Isabela? É isso aí. Eu digo que na melhor das hipóteses, o que vai acontecer é não resolver. Só empurrar a cera ao invés de tirar. Mas o problema é causar lesões no conduto auditivo e até perfurar o tímpano. Olha que aí isso. O problema fica mais grave. Sim. O tímpano pode regenerar sozinho, mas tem paciente que tem que ir para o centro cirúrgico operar para fechar o tímpano, porque usou o cotonete fundo demais, a tampa de caneta. Então não tem necessidade, o próprio corpo vai expulsando. O fone de ouvido, lembrando que é parcimônia, né? A gente sabe que existe a perda auditiva induzida pelo ruído, o barulho. Então, o fone de ouvido em excesso, ele pode sim lesar a nossa audição de forma permanente. Então, tem que ter cuidado, atentar ao volume, sempre o menor volume possível, pelo menor tempo possível também. Muito bem. Qual o tempo mínimo exposto a um som super alto que já começa ali ter essa perda auditiva? Isso depende bastante. Por quê? A gente tem que ver a intensidade desse som, né? Que a gente mede em decibel. Sim. E a gente tem que avaliar a altura
altura, né, a intensidade desse barulho para o tempo de exposição. Exemplo, um tiro, uma bomba, infelizmente aconteceu próximo à sua orelha. Um tiro é suficiente para lesar a audição. Olha Nem isso. sempre vai acontecer, Sim. mas às vezes um tiro, um estourar de bomba próximo à sua orelha já vai lesar a sua audição de forma definitiva. Existe uma tabela que põe o tempo de exposição àquele ruído, na intensidade dele em Sim. decibéis, e o tempo seguro de exposição. Exemplo, secador de cabelo, né? É muito comum em mulheres, cabeleireiro que trabalha aquilo dali. Sim. O secador de cabelo está mais ou menos em 88 dBs. O tempo seguro de exposição para aquilo, 4 horas. Olha Então, um isso. cabeleireiro, em tese, ele pode ficar com o secador ligado direto no máximo por 4 horas. Olha aí, gente. Depois daquilo ali, já pode lesar as células auditivas. Motosserra. A gente trabalha ali, às vezes, com motosserra, 95, 98 dBs, mais ou menos. 1 hora apenas de exposição. Olha. E o ideal é ter o intervalo entre essas exposições. 12 horas, mais ou menos, 10 horas de intervalo entre esses sons, para ir tomando conta dessa audição. Por quê? Infelizmente, o PAIR, que é a perda auditiva induzida pelo ruído, não tem volta. Uma vez que a gente perde aquela audição, não tem como voltar. Por isso que quem trabalha com sons altos, as empresas sérias hoje em dia, todas elas têm um decibelímetro para ver a intensidade do som no ambiente de trabalho. Eles sabem o tipo de ruído que tem lá. E os EPs E também, aí o né? paciente tem que usar o EPI, tem que usar o equipamento de proteção individual. E tem do tipo inserção, que é aquele, e o concha, que é por fora. Alguns locais tem que colocar os dois, dependendo da intensidade do Olha barulho. isso. E tem que ter o rodízio do funcionário, porque tem que ter esse tempo de descanso da orelha por conta dessa lesão da audição. Tá aí. Então, agora, vamos lá. Você que tá aqui. A gente falou isso lá na rádio. Exposição ao som. Nas nossas igrejas, olha o que a gente tem tido de problemas, sabe? A gente coloca no campo espiritual, né? Mas vamos lá. Né? Deus é Deus. Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus. Então não coloca isso na conta de Deus. Isso aqui é nosso aqui, não é? Bateria alto, guitarra alta, um som alto, uma exposição alta. Isso também, com o tempo, isso Sim. acaba trazendo prejuízo, não, doutora Isabela? Principalmente para quem faz parte da equipe de som. Então, na hora da passagem do som, na hora que estiver praticando em casa ou estiver treinando ali com o pessoal da igreja, tem que usar o protetorzinho. Eu sei que tem paciente que reclama que atrapalha, que abafa, as notas ficam difíceis, mas tem que cuidar da audição, porque no futuro, quando isso começar a somar com outras dificuldades auditivas que vêm da idade, que vai vir para todo mundo, que essa pessoa tem mais chance de desenvolver uma perda auditiva mais jovem, porque ela vai somar, né? Com 60 anos, todo mundo vai ter perda auditiva, começar a ter, que é a presbiacusia, que é a causa de perda auditiva mais comum, que é da idade. Sim. Só que vamos colocar ali num parâmetro. A gente sai do zero, a partir dos 60 anos, e vamos perdendo aos pouquinhos. Só que quem já tem perda não vai sair do zero. Vamos supor, vai sair ali do menos 20, menos 30. Então, a perda da idade, ela tende a ser mais acentuada quando a gente já tem uma perda de base. Tá aí, olha aí, informação muito importante. A outra coisa que eu lembro aqui, não está aqui na pauta, mas é bom a gente falar, eu perguntei lá na rádio, a doutora Isabela, sobre a questão do aparelho auditivo. E aí eu falei assim, não, mas eu até usei meu sogro, né, que está acompanhando a gente agora, assim, fala que ele não ouviu. Mas não é possível, ele está com o aparelho, E eu lembro e falou assim, uma coisa é ele ouvir, mas não entender. Isso. É isso, doutora? É isso. O exame que a gente faz para ver se o paciente precisa do aparelho ou não é a audiometria. A gente tende a achar que a audiometria é só aquele apito, na hora que eu escuto eu vou levantar a mão. Só que tem a parte do reconhecimento da fala, da interpretação. O que é muito comum, com certeza alguém tem em casa com um paciente assim. Mãe, não grita não que eu tô te ouvindo. Pessoa, a gente vai falando, aumentando. Quando ela escuta, ela faz um recrutamento e ela acha que aquele som tá mais alto do que deveria. Ou a outra frase, eu te escutei, mas eu não te entendo. Porque à medida que a gente vai tendo essa perda auditiva, a gente vai tendo como se fosse uma calcificação. Falando assim de forma, né, mais simples, uma calcificação da cóclea. Ela vai parando de interpretar os sons. Então a pessoa vai escutando só ruídos. Ela escuta, mas como aquela audição ficou muito tempo sem ser trabalhada, sem ser estimulada, a gente escuta, mas não tem mais a interpretação. E aí tá o problema, porque quando a gente perde a interpretação, infelizmente, o aparelho já não ajuda tanto mais. O aparelho, ele é um amplificador. Ele é igual esse microfone. Então, ele vai pegar o som ambiente e vai amplificar. Mas ele não dá compreensão.
Infelizmente. A mesma coisa a gente ir lá pro Japão, escutar tudo que lá, a gente não tá entendendo nada, porque a gente não compreende. Perfeito. Que é o que acontece. Por isso o aparelho auditivo, infelizmente, não foi feito para pessoa com surdez. Quem dera que fosse. Ele foi feito para pessoa com perda auditiva e tem a hora certa de adaptar. Não pode perder demais para usar o aparelho, porque pode ser que depois, quando a pessoa queira adaptar, ela já não consiga uma adaptação tão boa, porque ela perdeu essa compreensão. Que aula, gente. Que coisa boa. Eu adoro fazer podcast assim, viu? Com especialista aqui, falando pra gente entender na nossa linguagem aqui, não é? Zumbido do ouvido. Teve uma época que foi um negócio, um grande boom. Não sei como é que sai isso hoje, né? E a ideia que a gente tinha na época, muitos amigos próximos começaram a ter, e a ideia é, isso não tem cura, isso não tem cura, isso não tem cura, zumbido do ouvido. E aí, doutora? O zumbido ficou muito divulgado também na época da pandemia, porque a Covid, um dos sintomas era a perda auditiva que cursa com zumbido. Então, assim, o zumbido é uma alteração que tem diversas causas. Eu costumo falar que o zumbido, você tem que ter um otorrino de confiança. Por quê? Até para os pacientes não se sentirem tristes e não se decepcionarem. Uma primeira consulta, marquei uma consulta com a doutora Isabela, vou lá, ela vai me passar um remedinho, meu zumbido vai acabar. Muito difícil isso acontecer. Normalmente é um tratamento, é uma investigação, são várias consultas, alguns exames que a gente tem que fazer. Por quê? Zumbido pode ser perda auditiva, cera, perfuração de tímpano. Isso falando da orelha, né? Otite crônica. Só que tudo ao redor da nossa orelha e do nosso metabolismo como um todo pode dar zumbido. Então, problema de dente, ATM, placa de gordura nas carótidas. Olha isso. Problema de coluna cervical, excesso de cafeína. Olha. Glicose alta, colesterol, falta de vitamina B12, falta de vitamina D. Tudo isso pode dar zumbido. E às vezes acontece de ter mais de um fator. Então o paciente tem uma falta de vitaminas, já tem uma queda da audição da idade, tá tomando muito café, tá tomando alguma medicação, às vezes, nova, que ele não tinha o costume de usar. Algumas medicações podem dar zumbido. Olha. Então, é ter paciência. Zumbido tem cura, tem tratamento, só que tem que ter paciência tanto do otorrino, que também tem que entender que não é uma doença, uma alteração que tem, às vezes, uma resolução numa primeira consulta. Sim, e a otorrino é uma especialidade muito prática. A gente resolve muita coisa numa primeira consulta, o paciente já sai dali feliz, aí tem aquela satisfação de resolver logo. Só que o zumbido nem sempre vai ter essa resolução rápida. Pela complexidade, né? Por várias coisas que podem dar. São vários fatores. Mas hoje, do café aqui, eu já vou ter que segurar. Já tomei uma pranchada aqui do café, não é? Graças a Deus não tenho zumbido, mas nessa sequência, né? Você vai ali o tempo todo cafeína. E o problema é que não é só o café. A gente esquece que o chamate tem cafeína, tá a Coca-Cola tem cafeína, né? A questão do café, obviamente. Às vezes a pessoa faz algum tipo de atividade física, esses pré-treinos, isso para academia. Algumas medicações têm cafeína, então tem que se atentar no volume do dia. Porque às vezes você vai consumindo um pouquinho de cafeína em cada coisa, quando você vê o total de cafeína do dia tá muito alto. Olha isso, gente. Agora, tontura e desequilíbrio tem correlação com o ouvido, doutora? Total, né? É mesmo, é? Com o labirinto. A gente sabe que o nosso órgão do equilíbrio é o labirinto e ele tá lá dentro. Queria falar uma coisa para ver se a gente aprende isso. Labirintite. Labirintite é raríssimo. Se eu falo que desde que eu formei eu vi 5 quadros de labirintite, é muito. Ite é de inflamação. Igual a gente tem conjuntivite, amidalite, gastroenterite. Então é quando o nosso labirinto fica inflamado. Normalmente depois de alguma infecção ou de uma otite, algo que o vírus, a bactéria, a inflamação consegue enxergar no labirinto. Agora, existem várias outras labirintopatias, que são alterações do labirinto. Só que o nome fácil, labirintite, pega para tudo. Então, acaba englobando tudo. Só que não, labirintite é raro, é uma urgência médica pelo otorrino, o paciente fica tendo uma sensação de tudo girando 24 horas, normalmente tem até que internar para controlar os sintomas. Agora, existem uma gama de labirintopatias. Entre elas, a labirintite. Mas a labirintite não está nem perto de ser a mais comum. Pelo contrário, ela é rara. Olha isso, tá vendo? Aí todo mundo fala que isso aqui é uma aula, né? Porque ficou no senso comum, né? Sim, pô, não, eu tô com labirintite, labirintite é outra coisa. Até faz parte do ouvido. Até uma das causas, de né? labirintopatias, mas não é a mais comum. Existem várias outras. Então, o paciente que fala, eu
tenho labirintite, eu tenho uma labirintite crônica. Infelizmente, você não tem labirintite. Você pode ter uma tontura do labirinto, sim, mas não labirintite. Tem causa isso? A labirintite? A labirintite, normalmente, ela é infecciosa ou inflamatória. Então, o paciente ele pode ter uma otite, uma infecção na região aqui, ou uma meningite, uma inflamação que pega o labirinto também, porque o labirinto está lá dentro da nossa orelha média. Então, normalmente, vem depois de uma inflamação. Agora, causas de tontura pelo otorrino? Várias. É mesmo? Várias. Quais as mais comuns? Por exemplo, VPPB. Acho que é por isso que a labirintite pega, porque o nome é mais fácil. A VPPB também é conhecida como doença dos cristais, ou tontura dos cristais. É quando a gente tem lá dentro do labirinto uns otólitos, que são os cristalzinhos que eles podem sair do lugar. Perfeito. Então, normalmente a tonteira é assim, o paciente deita, na hora que ele vai virar a cabeça, pronto, a casa, a cama, tudo gira. Isso é a VPPB. Existe a migrânia vestibular, que é um tipo de enxaqueca, que um dos sintomas da enxaqueca é a tonteira. Existe a síndrome de Meniere, que cursa com o que a gente falou, zumbido e perda auditiva, que é quando o nosso líquido que a gente tem lá dentro do canal semicircular, lá dentro do labirinto, esse líquido retém. O paciente fica com uma retenção de líquido lá dentro do labirinto. E aí pode dar tonteira, zumbido e perda auditiva. Por isso que é tão importante passar pela consulta. Sim, e ver a melhor forma de tratar, porque labirintite mesmo é raro. Tá aí, tá vendo? Coisa boa. Quando entra água no ouvido, qual o perigo disso? Piscina, praia, e aí fica naquele negócio todo ali. A água entrar, em tese, não tem perigo nenhum, porque aqui dentro é pele, com o tímpano fechadinho, a gente vai mergulhar, vai fazer assim, a água vai escorrer. Ah, mas eu tenho a sensação de que minha orelha fica molhada. Pode ser que você esteja com cera. Que aí a água entra, aquela cera derrama ali, esparrama, que a gente fala, faz igual uma laminha e tampa. O perigo tá para pacientes que têm perfuração do tímpano, que aí já é outra história. Pacientes que têm otite crônica, que têm a membrana timpânica que não é íntegra mais, que tem a perfuração, esses pacientes não podem mergulhar. Esses pacientes têm que evitar a água, comprar o protetorzinho. Agora, em geral, para a população comum, a água vai entrar, você vai virar, nunca secar com cotonete, pegar só uma toalha aqui assim, inclinar a cabeça, é suficiente. Maravilha, viu? Falamos aqui nessa parte aqui do ouvido aqui, né, da audição. Que aula a gente já teve aqui? A gente já está aqui, viu? Eu já estou aqui voando aqui, viu? Vou assimilando essas coisas todas. Quando ela falou aqui dos cristais, tem uma pessoa muito próxima da família que ficou uma semana com esse negócio, aí médico, foi no otorrino, chegou lá, o médico fez um movimento, fez uma manobra, pum, ué, parou, exatamente isso, acaba saindo, né? Os pacientes ficam encantados, porque eles chegam com a tonteira, a gente faz uns exercícios, umas manobras com a cabeça e ele fica pronto. Fica curado. Não é uma tonteira crônica. O cristal pode sair de novo? Pode. Mas, em geral, a gente faz a manobra, o cristalzinho volta e a pessoa fica curada daquela tonteira. Muito bom. Deixa eu te falar aqui, existe uma causa real para as inflamações da garganta e obstrução nasal? Vamos lá. Então, inflamação na garganta, isso, né? A nossa garganta, ela dói por vários motivos. Pode ser uma infecção. Então, um vírus, uma bactéria causando ali uma amidalite, uma faringite ou uma laringite infecciosa, que aí talvez precise de antibiótico, algo do tipo. Mas não é só infecção que trata dor de garganta. Alguns fatores inflamatórios, como alergia e refluxo, podem dar dor de garganta. Ó, a turma do refluxo aí, ó. Tem um monte de gente acompanhando aqui. Que é o mesmo pessoal do café. É verdade. Então, assim, às vezes a gente fica na emergência, fica querendo tomar um antibiótico, aquela dor de garganta não piora, e vai inclusive piorar o refluxo. Aí você toma um anti-inflamatório, você toma um antibiótico, o refluxo piora e aquela dor de garganta fica cada vez pior. Então, é importante quando a gente pensa em dor, em relacionada à garganta, é diferenciar se isso é infeccioso e que realmente tem que tratar a infecção, seja com antibiótico, o que for, ou se é inflamatório. E às vezes o inflamatório não vem de uma infecção, pode vir de uma alergia. Por exemplo, laringite alérgica, uma faringite alérgica, tá tendo uma obra em casa, muita poeira, mexeu em coisa guardada, ajudou em alguma coisa que estava muito tempo fechado. Quando você vai ver a garganta fica arranhando, fica incomodando, isso não vai tratar com antibiótico, isso não é uma infecção, mas também gera dor. Olha isso. Então,
Como diferenciar infecções de alergia? Porque é muito comum, se a pessoa está ali e fala assim, pô, tô com alergia. E às vezes talvez esteja com a infecção, né, doutora? Normalmente a infecção, ela tem sintomas gerais no corpo também. Então, o paciente pode ter febre, dor no corpo, perda de apetite, cansaço, pode ter outros sintomas juntos. Então, tanto a garganta dói, como o nariz entope, dá uma dorzinha no ouvido, pode dar alguma manchinha pelo corpo. Sintomas gerais de um resfriado. O corpo está combatendo aquela infecção. Sim. E a inflamação, que é mais a parte da alergia, normalmente o paciente também já sabe que é alérgico. Então, ele começa com aquela coceirinha, o espirro. Em geral, a secreção ela é clara, que sai do nariz. A gente pode ter uma secreção mais esverdeada, mesmo não sendo infecção. Mas, em geral, da alergia, a gente fala que é igual aquela clara de ovo. Sim. Fica gotejando, aquela corizinha clara. E o paciente não tem sintomas gerais. Não tem febre, não costuma ter dor no corpo, não tem outros sintomas. É algo mais irritativo, espirro, coceira, coriza clara. Tá vendo? Essa turma aí que... Rapaz, hoje eu tô com uma alergia, eu tô sensacional aqui. Que aula a gente está tendo aqui hoje aqui com a doutora Isabela Toledo. E essa questão da alergia, da coceira, isso é importante dizer porque nem toda rinite, nem toda coceira no nariz, nariz entupido, é alérgica. A rinite alérgica é uma coisa, a rinite crônica é outra. Olha aí. Então, a rinite alérgica é aquela que o paciente tem alergia a pó, a ácaro, a pelo, fez o testezinho, detectou que é alérgico, vamos tratar aquilo dali. Mas existe, por exemplo, a rinite gustatória. Todo mundo que conhece o paciente fala, se eu comer comida quente ou comida com pimenta, meu nariz começa a escorrer. Isso é um tipo de rinite e não é alérgica. Tem gente que fala, eu sou igual previsão do tempo. Não preciso nem olhar o jornal, sei que o tempo vai mudar porque meu nariz começa a espirrar, eu começo a dar coceira na garganta, no nariz. Isso é uma rinite sazonal, que é da mudança de temperatura. Então, nem toda coceira no nariz é rinite alérgica. Existe rinite alérgica e rinite não alérgica. Isso muda também a forma do tratamento. Sim, sim. Tá vendo? Aqui é assim, esse é o nosso podcast aqui hoje, tendo a honra, a alegria de receber a doutora Isabela Toledo, a otorrinolaringologista, nos dando aqui uma aula hoje aqui, não é? Falando sobre esse nariz, ouvido, garganta. Sensacional. O ronco excessivo, ele sinaliza necessariamente o quê? O ronco é um barulho que não é comum. Mas quando a gente pensa no otorrino, a nossa preocupação não é com barulho. Eu sei que incomoda para quem está dormindo ao lado. A gente preocupa com a apneia. Porque a maioria das vezes o ronco vem acompanhado de apneia. O que é? Aquela parada da respiração. Então, aquele paciente que ronca quando vê... Meu Deus, vai morrer, tá engasgado. É isso, é essa parada da respiração. Então, quando o otorrino está conversando com o paciente sobre o sono, ele está preocupado com a apneia e não com o barulho. Então, causas de ronco. Principal, peso. Infelizmente, a gente sabe que o sobrepeso e a obesidade, principais causas de ronco e apneia do sono. Quando a gente pensa em garganta, as amígdalas muito grandes ou a musculatura da garganta muito hipertrofiada, muito fechadinha. Nariz, desvio de septo, cornetos nasais aumentados, adenoide. Então, outro paciente tem que ser investigado como um todo. Nariz, garganta, pescoço, peso. E existem as apneias de origem central, que já são pacientes que têm alterações mais neurológicas. Mas pensando em otorrino, é obstrução da via aérea. Alguma coisa que está fazendo com que a via aérea feche e aí tenha o ronco e a apneia do sono. Que é um perigo, né, doutor? É um perigo. A apneia é um negócio, né, complicado demais. A pessoa está dormindo e pode... Sim. Bora. A questão da apneia é que quando a apneia é leve, o paciente tem um ronco leve, ele vai deixando aquilo dali muitos anos. Só que a gente sabe que toda vez que você tem uma apneia, você tem que entender que você está parando de respirar. Quando a gente tem essa apneia, essa parada da respiração, o corpo faz o que a gente chama de microdespertar. A gente acorda, mas um acordar leve, que você nem se lembra na maioria das vezes. Só que isso vai fragmentando o seu sono. Então, é aquele sono não reparador. Então, é a pessoa que acorda cansada, acorda com dor de cabeça, pessoa que durante o dia tem dificuldade de concentração. E pensando em exames de sangue, falando na nossa parte metabólica, desregula todos os nossos hormônios. Porque a gente produz os hormônios, a gente descansa numa fase do sono que a gente chama de sono REM, que é o sono profundo, que a gente está paradinho. Esse sono REM, quem tem apneia, o paciente tem muita dificuldade de chegar no sono REM, porque ele acorda antes. Tô entendendo. Então, o sono REM, ele fica reduzido. E com isso, a produção dos hormônios, bem-estar, descansar,
fica bem prejudicado. Normalmente, o ronco, quando a pessoa está dormindo de barriga para cima. É isso, doutora? Nem Ou sempre, nem sempre? Nem sempre. Dormir de lado e roncar é um sinal de gravidade. Tem pacientes que roncam de lado também. Olha quando a isso. apneia é grave, severa, o paciente de lado vai roncar. De barriga para cima, a gente ronca mais porque a gente tem a queda da língua, da base da língua. Então, essa região, ela acaba achatando, né, o queixo para trás, e isso leva a uma obstrução maior. Mas tem paciente que ronca de lado também, mas isso é um sinal até de gravidade, Olha quando a gente isso. pensa em apneia. Então, quem ronca tem que procurar o Tem médico. que procurar o otorrino. E criança que ronca, isso é o adulto, ele pode ter o que a gente chama de ronco primário. O que é isso? Só roncar sem fazer apneia. Ele tem o barulho, que é, pensa numa janela que a gente fecha, deixa só uma gretinha e o ar fica passando. Sim. Vai fazer barulho. Tem adulto que tem esse ronco primário. Agora, criança não. Esse é um recado importante. Criança não pode roncar. Criança que ronca é igual consulta com otorrino. Ela tem que ser examinada e tem que ser tratada. Criança não pode roncar. Tá vendo aí? Você que está acompanhando aí, dá uma verificada aí. Tudo isso aqui é tudo importante. Tá vendo como a informação ela é importante? Deixa eu perguntar aqui, doutora Isabela, descongestionante nasal é indicado? O terror do otorrino. Não, de forma alguma. Os descongestionantes nasais, eu falo que é o inimigo do otorrino por quê? Nenhum remédio que eu passo tem aquele efeito imediato que o descongestionante tem. Então é muito difícil competir com ele. Que eu vou passar um tratamento, o paciente, poxa, mas eu comprei remédio que a doutora passou, tô lavando com soro, tô fazendo tudo, mas não desentope igual o descongestionante. Realmente, para desentupir de imediato é o descongestionante, só que ele tem um efeito rebote, ele vicia. O descongestionante, ele é um vasoconstritor. Então ele vai pegar o vasinho, vai deixar bem murchinho. Com isso, a carninha que a gente tem no nariz, que é os cornetos nasais, murcham também. E a gente volta a respirar. Só que depois, entope tudo de novo. O vaso dilata, vem e dá outras consequências. Pode dar sangramento nasal, perfuração de septo. E como é um vasoconstritor, o corpo absorve. Então pode dar taquicardia, ansiedade e até infarto. Ó, a gente podia terminar aqui, porque se você pegar essa informação agora aqui, porque é muito comum, e às vezes até sem automedicação. 3x10 na farmácia? Não é? Tá daqui, bota, tipo, vai embora. Quer dizer, porque o resultado é imediato. E aí parece que resolveu o problema, só que tá mascarando, né, doutora? Isso. Uma dica que eu dou, até você conseguir marcar uma consulta com o otorrino, é o seguinte, pega o neossoro que você tem. Eu falo assim, tem 10, porque esse paciente normalmente tem vários, né? É um debaixo do travesseiro, um na cômoda, um dentro do carro, um na cozinha. Só de pensar de sair sem ele, o nariz já entope. Achou que tava escondendo aí, né? A doutora sabe, viu? Pega todos eles, joga fora, fica com um. E vai comprar um soro fisiológico. Usou, né, o soro, pode ser uma gotinha. Abre, põe soro. Toda vez que você usar, você vai abrir e vai colocar soro. Que a gente vai diluir. Daqui a pouco vai ter só um pouquinho de neossoro para quase tudo de soro. Tem que marcar uma consulta, óbvio. Mas até lá, vai fazendo esse desmame, vai colocando soro. Porque soro fisiológico não vai fazer mal. E você vai diluindo aquela substância até você marcar uma consulta com o otorrino. Por quê? Se a pessoa usa neossoro, alguma coisa tem. Alguma coisa faz o nariz dela entupir. Então, pode ser desvio de septo, pode ser pólipos nasais, pode ser essa questão da rinite crônica. Então, marque uma consulta, até lá, vai fazendo esse desmame, que só o fato de colocar soro ali dentro já vai ajudar nesse desmame. Maravilha, a doutora Isabela está falando aqui. Eu estou lembrando da minha filha, a Eline, que é uma das produtoras aqui do podcast, hoje já casada, mas quando ela era criança, pequena, porque 7, 8 anos, ela teve que fazer uma operação ouvido, nariz e garganta. Os três, ao mesmo tempo, doutor Portinho, na época, um grande nome, né, uma das referências, né, não está mais conosco, já faleceu, mas fez a operação e, graças a Deus, Eline, tem gente que tem que fazer os três, né, doutora? Acaba atingindo ouvido, garganta e nariz. Criança é muito comum, porque assim, as amígdalas, que é a garganta, e o nariz que a gente faz na criança, normalmente a gente está falando de adenoide, elas são feitas do mesmo tecido. A gente tem um anel, que o nome técnico é anel de Waldeyer, que é as adenoides aqui em cima, as amígdalas aqui, as amígdalas palatinas e as amígdalas linguais um pouco abaixo. É um anel. São feitos do mesmo tecido linfático. Então, normalmente, quando a criança tem as amígdalas aumentadas, elas costumam ter a adenoide aumentada também. Não é uma verdade absoluta. Você pode ter só amígdala e só adenoide, mas em geral sim. E o ouvido
Acontece por quê? No final do nariz, descendo para a garganta, a gente tem adenoide. E onde drena o nosso ouvido? Exatamente no fim do nariz ali, no cavo, que a gente fala. Esse canalzinho que é a tuba auditiva que liga o nariz e o ouvido. Então, quando o nariz entope, a adenoide é grande, ela fica tampando esse buraquinho, fica jogando secreção para dentro do ouvido e faz a otite serosa, que é quando a gente opera o ouvido e coloca aquele carretel antigo, né? Tubo de ventilação. Você vai ali no tímpano, fura, aspira aquela meleca que tá dentro do ouvido, põe o carretel, tira a adenoide, faz as amígdalas se necessário, e aí depois esse carretel ele expulsa sozinho e aí a criança volta a ouvir. Porque o problema é que quando tem secreção no ouvido, a criança fica com uma perda auditiva. Olha isso. Temporária. Não é aquela perda auditiva do nervo que a gente conversou da PAIR, do trabalho, não é isso. É uma perda condutiva. Porque a onda sonora ela vai muito mais rápida pelo ar do que pelo líquido. Então, quando a criança tem líquido, tem catarro dentro do ouvido, ela fica com uma perda auditiva, o ouvido fica tampado. E isso pode dar prejuízo na escola, troca de fonemas, dificuldade na alfabetização. Olha, talvez você foi operado aí, você nunca ficou sabendo o que aconteceu com você. Igual hoje aqui. Doutora Isabela criou agora aqui um passo a passo do que aconteceu com você. E outra, graças a Deus, a Eileen tá aí, graças a Deus, ficou muito bem. Graças a Deus. Descobrimos também, como criança, que às vezes deixa passar muito isso, né, doutora? Exatamente agora. A gente tem pena de colocar uma criança no centro cirúrgico, eu entendo os pais, não é uma decisão fácil colocar um filho para operar. Porque quanto antes a criança operar, melhor, por vários motivos. Primeiro que você não deixa sequelas relacionadas à audição, à dificuldade de aprendizado, quando a gente está falando de ouvido, e à face. Criança que respira pela boca, ela tem alterações na face, na dentição, no palato, na mordida. Então, isso depois vira um problema no futuro. Usar aparelhos muitos anos, ter que operar, fazer cirurgia ortognática, aparelho para abrir o céu da boca, o palato que a gente fala. Então, quanto antes a criança operar, melhor, porque ela vai desenvolver a face respirando pelo nariz. A gente foi feito para respirar pelo nariz. Respirar pela boca não é normal. Então, o fato de respirar pela boca, cárie, várias coisas. Então, a criança, quando tem indicação de operar, o quanto antes conseguir operar, melhor. Chupeta. Já que está falando de criança, chupeta altera alguma? Altera? A chupeta faz com que fique a boca aberta e a chupeta ela vai levando um afundamento do palato, do céu da boca. Então, a mordida fica errada, os dentes de cima ficam para fora e o céu da boca fica alto. Com isso, a língua não consegue acoplar direito no céu da boca quando a gente vai falar. Então, isso leva àquela fala mais embolada, dificuldade, às vezes, no aprendizado, na escola. Fora outros fatores de dentição, de mordida cruzada, de cárie. Então, chupeta, quanto antes a gente conseguir tirar, melhor. Mara, bom não dar chupeta. Quem consegue isso, porque depois para tirar também, você falou de pena aí. A pessoa, meu Deus, tadinho, já era agora. É isso. Tem que negociar muito. Eu sei, pai de 2 meninas, né? Hoje adultas aqui, era um negócio para negociar, assim, complicado. Agora, voltando aqui sobre a perda auditiva, doutora Isabela, ela pode ser genética? Pode. A perda auditiva pode ser genética. Existem algumas alterações, como, por exemplo, que a gente até falou, a Meniere, que é aquela que tem relação com o labirinto, com o acúmulo de líquido, ela é genética. Existe uma perda auditiva que é a otoesclerose, muito comum passar de mães para filhas, quando a gente tem uma rigidez, vamos falando assim para entender, como se fosse uma artrose dos ossinhos da audição, que nós temos 3, e a nossa audição dá dessa forma, né? A gente escuta, o som vem, bate no tímpano a onda sonora, vibra o tímpano, vibra os ossículos e a audição conduz. Existe uma alteração que os ossinhos da audição ficam rígidos, eles não conseguem fazer esse movimento, que é a otoesclerose. E esse movimento de rigidez, isso daí é genético e cursa com perda auditiva. Pronto, tá aí. Rouquidão. Essa rouquidão constante, tem um alerta nisso? Vamos lá. Rouquidão, é importante a gente entender que nem sempre é problema da prega vocal. A gente acha que se a gente está rouca, a nossa prega vocal está com alguma coisa. Nem sempre. A nossa voz é dada por um conjunto de coisas. Você que trabalha com a voz aqui sabe. Verdade. Se a gente está resfriada, a nossa voz fica diferente. Se a gente está com refluxo, a nossa voz fica diferente. Então, o ideal é fazer um exame que se chama videolaringoscopia, que a gente coloca uma câmerazinha sobre a língua, ela fica filmando a região de baixo, e a gente consegue ver a região da prega vocal. Quando a gente pensa em rouquidão, o mais comum é do excesso do uso da voz, que forma o calo
que o pessoal chama de calo de prega vocal, que são os nódulos vocais, que é como se fosse calo de sapato, calo de pegar peso, que vai fazendo um atrito entre a prega vocal e aí ele forma um calinho. E o tratamento, às vezes, é fonoterapia ou até quando o tamanho desse nódulo está muito grande, uma cirurgia. Só que nem sempre a rouquidão, como eu falei, é da prega vocal. Então pode ser pólipo, pode ser cisto, problema de tireoide. Então tem que fazer esse exame da videolaringoscopia. Agora, rouquidão. Se for aquela rouquidão pós-resfriado, fiquei resfriado, uma dor de garganta, fiquei meio rouco 2, 3 dias, minha voz voltou ao normal, sem nada para pensar em gravidade, não precisa preocupar. Agora, aquela voz que sumiu e nunca mais voltou, já tem um mês que eu tô rouco, ou então minha voz tá cada dia pior, essa piora, isso daí tem que ser investigado, porque quanto antes tratar, pensando, por exemplo, em nódulo, melhor. Porque se o nódulo estiver bem pequenininho, alguns exercícios de fono, beber mais água, nebulização, vai ajudar. Agora, se crescer demais, às vezes precisa até fazer uma microcirurgia na laringe, que a gente fala, para melhorar esses nódulos. É verdade, é verdade. A doutora falou aqui, até porque também a gente tem uma dificuldade, um dia a gente vai trazer aqui uma fonoaudióloga, para a gente poder falar mais sobre essa questão, né? A gente, quando cresce, a gente esquece como que se respira. O adulto, ele tem a mania de respirar, de não respirar direito. Quem respira direito é o bebê. Você chega a ver um bebê deitado no berço, ele está respirando como deve respirar. Aí a gente cresce e deforma toda. É por isso que tem gente que fala e fala 1 hora, ele fica rouco. Tem gente que fala 10 horas, mas respirando como tem que ser, né? Os profissionais, né? De rádio, de televisão. Você vê um cara que narra um futebol, Zé Carlos Araújo. Ele narra um futebol terça-feira e narra outro quarta. E outra gritando gol, porque ele reaprendeu a respirar com o diafragma. Tem toda essa estrutura, né? Essa estrutura para a gente poder respirar. E o que a doutora falou aqui, tem gente que fica resfriado de 15 em 15... rouco de 15 em 15 dias. Isso não é normal. Não é normal, né, doutora? Não é normal. E aí tem que ser avaliado, porque tem várias causas, tanto da própria prega vocal, como ao redor, e que tem que ser investigado isso daí. Maravilha. Tem gente que sente coceira no ouvido? Isso é um sinal que está na hora de procurar um otorrino? Normalmente a pessoa que tem coceira no ouvido, ela fala, chega no consultório assim, tô com muita coceira no ouvido, eu tô com cera. E normalmente é o contrário. A falta de cera, foi o que eu falei, a cera é ótima, a gente tem que ter. A falta de cera deixa a pele muito seca. E aí, às vezes, passa a mão assim, sai umas casquinhas, como se fosse uma caspa de couro cabeludo mesmo. Sim. Isso é uma otite eczematosa, é uma dermatite que dá na pele ali dentro da orelha. E aí, quanto mais você usa o cotonete, mais seca fica a pele, mais você tira a cera e mais vai coçar o ouvido. Óbvio que tem outras questões, como otite fúngica, que também dá coceira. Só que o mais comum é excesso de limpeza. Você limpar demais. A pele fica seca e aí fica descamando e dando coceira. A principal causa é pele seca. É o contrário do que a gente pensa. A gente acha que é cera que dá coceira. Cera dá muita sensação de ouvido tampado, ouvido cheio, aquela plenitude que a gente fala. Agora, a coceira normalmente é pela falta, pele seca, descamando. Qual o período que a gente, de 6 em 6 meses, de 1 ano, a gente fazer uma visita à doutora Isabela Toledo? Como é que é? Vai lá, olha, doutora, tô aqui. Aí vem, como é que é isso, doutora? O ideal é uma vez ao ano. Uma vez ao ano. Agora, alguns pacientes vão com mais recorrência, igual quem tem acúmulo de cera, precisa lavar mais frequente. E alguns pacientes que fazem exames de rotina. Exemplo, a audiometria é um exame que é de rotina para todo paciente após 60 anos. Idoso é igual a audiometria. Paciente jovem, em tese, não precisa fazer audiometria todo ano, a não ser que tenha algum critério de risco familiar, próximo, que teve perda auditiva, ou alguma exposição ao trabalho, que precise fazer audiometria todo ano. Em geral, os pacientes jovens que não têm nenhum risco não precisam. Agora, idoso, só pela audiometria já teria que visitar o otorrino todo ano. Tá vendo aí? Turma está acompanhando a gente agora. Lá, para quem trabalha em rádio, por exemplo, que trabalha em estúdio, é anual, tem que fazer audiometria, né, para ver, né, todo aquele processo. A gente trabalha, por exemplo, eu trabalho com fone, né, porque tem um sistema lá que, ainda mais em rádio FM, para quem tem a noção, o locutor fala e opera. Então, se o som estiver um pouco alto e ele falando aqui, próximo, vai dar microfonia. Então, você usa o fone para poder tirar o som do estúdio, e aí você fica com som, né, usando o fone,
E, graças a Deus, de ano em ano, a gente tem que fazer, é obrigatório fazer, né? A poder acompanhar isso aí. E graças a Deus, nesses anos todos aí, mas isso aí é só Deus, hein? Só Deus que faz. Quando termino de fazer o meu exame, o otorrino fala assim, pô, parabéns. Pô, sai de lá todo feliz. Uhum. Porque às vezes também eu dou meio, né? Você quer se ouvir, porque isso tem uma ideia também, né, doutora Isabela, da gente falar e ter que se ouvir. Quando você está falando e não se ouve, a tendência é gritar. Isso. Aumentar o som de voz, que você tem que se ouvir. Imagina numa festa, você disputando com um monte de gente. Uhum. Você também acaba dando problema, que aí também acaba a rouquidão. Não é por nenhuma infecção, mas é por forçar. Por forçar, né? Demais. As pregas vocais aí, isso que a gente está comentando aqui, e a gente já vai trazer aqui na sequência, depois desse alerta aqui da doutora Isabela Toledo, a gente vai trazer uma fonoaudióloga aqui para também falar com a gente. Agora, o que eu devo fazer para manter, de fato, né, o ouvido, nariz e garganta em perfeito estado? Nesse nosso cenário, nessa nossa vida, como é que faz, doutora? Pensando em orelha, começando com a orelha, não limpar com cotonete, não precisa fazer nada e se expor o mínimo possível aos ruídos intensos. Então, fone de ouvido, usar realmente quando necessário. Estou no transporte público, estou na rua, não quero incomodar as pessoas que estão próximas, sim, mas em casa, tendo a possibilidade de não usar o fone, colocar numa caixinha, melhor. Quem trabalha com sons altos, por favor, tem que usar o equipamento de proteção individual. Eu sei que é chato, tampão toda hora, mas então, vou ali rapidinho. Vai que você trabalha num local e tem um som intenso que você não estava esperando naquele momento, estoura alguma bomba, tem quebra de alguma pedra, algo do tipo que não estava planejado para aquele momento. E como eu falei, dependendo da intensidade do som, às vezes um trauma acústico é necessário para lesar a sua audição. Então, relacionado ao ouvido é isso, não usar o cotonete, não precisa, e cuidar ao máximo da sua audição na forma de prevenção, porque a perda auditiva do ruído não tem o que ser feita. Meu Deus. Pensando em nariz, a lavagem nasal com o soro fisiológico é uma ótima forma de manter limpeza, hidratar. A gente mora, né, aqui no Rio de Janeiro, muita poluição. Verdade. O tempo tá seco, então a lavagem com soro. A questão da lavagem com soro, só atentar. Nem todo mundo ficou muito divulgado nas redes sociais, aquela lavagem de alto volume, aquela garrafa, aquela seringa. Não é todo mundo que precisa de uma lavagem de alto volume. Aquilo dali também tem consequências ruins, como otite. Se você lavar com muita força, com muita pressão, você pode jogar soro para dentro do ouvido. Então, uma lavagem com um sprayzinho, algum jatinho, já é ótimo para hidratar. Algumas pessoas, sinusite crônica, pós-operatório, precisa de uma lavagem de mais volume. Isso aí o otorrino vai orientar. Mas, em geral, um soro fisiológico em spray já tá de bom tamanho. Aquele negócio que vem no vidrinho, como é que é? Conta-gota? Isso, aquilo ali já ajuda. Eu sempre uso aquilo. Tem pessoas que aquilo não é suficiente. Tem pouco volume, aquilo não dá uma pressão para tirar. Pra poder tirar. Realmente, tô muito resfriado, tô com uma sinusite, que o catarro tá realmente preso. Aquilo não vai dar conta. E aí a gente orienta uma lavagem de mais volume. Mas quando a gente pensa em hidratação, manter a via aérea hidratada, pode ser utilizado todo dia pode fazer isso? Pode, o ideal é fazer todos os dias, pelo menos antes de dormir, para manter a via aérea hidratada. Algumas pessoas precisam fazer com mais frequência, com volumes maiores, mas aí já são pessoas que, melhor eu tô rindo pra gente orientar direitinho a forma certa de lavar e ver o volume adequado para aquele paciente. E garganta? Garganta, atenção aos sintomas de piora, né? Dor, rouquidão. Em geral, a gente tem que cuidar da higiene dos dentes. E não tem que fazer nada de cuidado especial, a não ser se atentar a sintomas. Então, minha garganta tá doendo, tô ficando rouco direto, palpei meu pescoço, tô sentindo alguma coisa. Aí sim. E óbvio, tabagismo, que tá totalmente ligado com a saúde da garganta. Olha aí, né? gente. Quando a gente pensa em câncer de laringe, principal fator de risco disparado é tabagismo. É mesmo, doutora? Sim. Tem jeito, aquela praga passa e acaba queimando alguma coisa. Exatamente, fazendo uma lesão, além da substância, uma lesão térmica. É o calor mesmo ali. A água é importante? 100% importante, sempre. Nessa parte aqui, a gente sempre faz essa pergunta aqui, né, nas outras especialidades. A água é importante para tudo, né? Tanto para mucolítico mesmo, secreção nasal, quando a gente fica desidratado, as nossas secreções, elas ficam mais espessas, tem dificuldade para expectorar. Pensando em garganta seca, você acaba forçando aquilo dali.
Então, sempre mantenha uma ingesta hídrica adequada. Maravilha. Você está falando aí, falou 2 vezes em amidalite, em amígdalas, né? Uhum. E aí a amidalite, que é a inflamação das amígdalas, você imagina, para quem usa a voz, para quem tem que falar profissionalmente, eu tive isso uma vez. É horrível. E acabou sendo bacteriana, teve que combater com antibiótico e tal. E aí, até hoje, a gente não sabe qual é. E porque a gente está exposto também a muita coisa, né, doutora? Sim. Nem toda amidalite é bacteriana. Aham. Por exemplo, existe uma amidalite que é uma amidalite caseosa. Você já ouviu falar de algum paciente que às vezes reclama que sai da boca uma massinha com cheiro ruim, uma bolinha amareladinha, branca? Sim. O nome disso é casium. C-A-S-E-U-M. Isso é resto de comida. Que quando a gente come, as amígdalas de algumas pessoas, ela tem vários furinhos, que a gente chama de criptas. O alimento vai entrando ali e vai formando essa massinha. Acaba sendo um corpo estranho. Então, isso pode dar uma inflamação, uma amidalite crônica por cásium, por esse corpo estranho que fica entrando ali. Existem doenças autoimunes que cursam com amidalites de repetição, que é a pifapa, que não é bacteriana, que dá febre alta, dor de garganta, fica cheio de íngua, que a gente fala que são os linfonodos do pescoço, e não é infeccioso, é autoimune. E as mais comuns são as amidalites virais. A amidalite viral é muito mais comum que a amidalite bacteriana. É mesmo, doutora? Sim. E a amidalite viral pode dar placa. Quando a gente olha, tô cheio de placa, é bactéria. Nem sempre. Nem sempre é bactéria. O ideal é fazer aquele testezinho, né? Suave, cotonetezinho. Mas quando não tá disponível, a gente vai pelos sintomas, tenta ali diferenciar se o paciente tá com outros sintomas gripais juntos. Porque normalmente a amidalite bacteriana, ela dá o quê? Muita dor de garganta e febre alta. Quando a gente tem uma amidalite viral, é difícil o paciente ter só a dor de garganta. Meu nariz também tá entupido, meu ouvido tá me incomodando. Acompanhado de alguma coisa. Com sintomas gripais, como um todo. A minha, então, foi bacteriana mesmo, que eu não conseguia, passava nem água. Dava, para engolir era um negócio assim, falei, meu Deus do céu, que negócio complicado demais isso aqui. Gente, olha, vou te contar um negócio, olha, que a gente... O bom da informação, e essa é a ideia aqui do nosso podcast, doutor, além da Rádio Melodia, é que nós chegamos à conclusão, já deveríamos ter chegado a isso há muito mais tempo, é que a informação, ela vale muito. Sim, salva vidas. Salva vidas, né? E é por isso que a gente está aqui com esse nosso podcast, por isso que a gente está com o microfone da Rádio Melodia também aberto para levar informação. E que bom que você está aí, né, absorvendo isso aqui. Eu tenho certeza que muitas coisas foram desconstruídas aí na sua cabeça. A gente cresce, né, no meio com tantas influências, né, de crenças. De informações que vai passando, às vezes incorretas. E a gente não sabe, a gente acha que é aquilo ali, às vezes não é nada daquilo. E por isso que é bom a gente ter aqui sempre um especialista. E hoje aqui, que honra, que prazer poder receber a doutora Isabela Toledo, otorrinolaringologista, falando aqui com a gente. Olhando para essa câmera aqui, doutora Isabela, queria que você deixasse sua mensagem para a turma que está ouvindo a gente agora. Muita gente ouve, de todas as idades, viu? Todas as idades. Eu queria que você deixasse aqui sua mensagem aqui. Vamos lá. Aqui. Quando a gente pensa em otorrino, prevenção. Prevenção dos ouvidos, do nariz, da garganta. Medicina, prevenir é sempre melhor do que tentar curar a doença. Tem hora que a gente não consegue, a gente tem que atuar direto ali na doença. Só que quando a gente consegue prevenir, melhor. Tenha um otorrino para você ir anualmente, você e a sua família, para prevenir, não deixar o problema se estender, que às vezes fica mais difícil para a gente conseguir te ajudar. Maravilha. Qual o contato? Vamos lá, pode ser através do meu Instagram, que é Isabela, com S e um L só, V Toledo, ou com o telefone 99-559-9195. Repete o telefone, por favor, doutor. 99-559-9195. Tá aí. Então, pelo Instagram, é Isabela V. Ponto. Não tem ponto, não. Isabela V. Toledo. Tá vendo aí? Toledo. Isso. Isso no Instagram. Isso. Então, é o @Isabela V. Toledo. Você vai encontrar a doutora Isabela. Ou pelo telefone. Código de área? 21 99 559 9195. Lembre-se, todo ano é importante e eu tô devendo, eu vou marcar o meu. Vou marcar o meu, tomei uma pranchada hoje aqui, isso é bom demais, viu? Eu preciso, então, me consultar e eu vou, com certeza, montar com a doutora Isabela para estar... imagina, uma consulta dessa aqui que a gente teve aqui, todos nós, você imagina no consultório,
lá, né, revendo todas as coisas. É importante demais isso. Doutora, Isso. obrigado. Obrigada, Léo. Foi um prazer mais uma vez. Mais uma vez, já agradeço assim muitíssimo. Uma agenda concorrida, mas separou esse espaço para estar aqui com a gente, trazendo tantas informações aqui, viu? Dá um abraço, doutor Lucas. Pode deixar. Viu? O doutor Lucas esteve aqui com a gente, né? Doutor Lucas Oliveira, médico oftalmo, esteve aqui, deu um show também. Aliás, está até gravado aqui no nosso canal. Você tem problema de visão aí, cara, ele trouxe um negócio assim, umas informações maravilhosas. Está no nosso canal aqui do YouTube, procura aí, doutor Lucas Oliveira, oftalmologista, participando aqui com a gente. Doutora, mais uma vez, obrigado. Obrigada, tá, pelo carinho. Natan, muito obrigado. Obrigado, Fábio Gideão, Nath, Aline, Eline, o Davi Lima também. Um abraço para você, Davi. Deus te abençoe. A gente volta semana que vem com mais um episódio aqui no nosso canal, com mais um podcast trazendo muitas informações para você. Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço, muito obrigado e até semana que vem, se Deus quiser. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento todo especial. Te agradeço, Senhor, pelo dom da vida, pelas tuas misericórdias que se renovaram na manhã desta quarta-feira. Te louvo, Senhor, pela vida de doutora Isabela, qual o Senhor tem usado, Senhor, nesse tempo, para abençoar tantas vidas. Continue, meu Pai, com a tua mão estendida sobre a vida dela, guardando, protegendo ela, sua família. Doutor Lucas, que a tua mão, Senhor, esteja, Senhor, sobre a vida deles, livrando de todo mal, que os sonhos, os projetos, Senhor, aconteçam, Pai, mediante a tua aprovação e a tua bênção. Então, vamos gravar agora esse podcast, Pai, e tudo aquilo que formos falar aqui sirva, Senhor, de informação e de que as pessoas que estarão acompanhando, Senhor, tomem uma atitude de terem uma vida com abundância, a vida que teu filho veio trazer aqui através da morte dele na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, por este momento. Abençoe também o Natan, ali na técnica, todos os produtores. Somos gratos a Ti, oramos em nome de Jesus. Amém.